Olá, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo. Para iniciarmos, vamos elevar nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui, refletindo, estudando um pouquinho dessa doutrina, que nos consola e acalenta, que possamos, Senhor, absorver todo esse conhecimento e colocarmos em prática em nossa vida, que possamos também, Senhor, levá-lo a todos aqueles irmãos que necessitam de acalento, que necessitam de amparo. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que buscam respostas, que estão se recuperando, que o Senhor possa estar levando todo o amparo necessário a eles e a todos nós. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, irmãos, então vamos para o estudo. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. O tema do estudo de hoje, em busca da iluminação interior, na realidade sempre fez parte do desejo de muitas pessoas ao longo da humanidade. E do ponto de vista espiritual, na realidade, a iluminação interior é a meta de todos nós. A doutrina espírita nos esclarece que nós, quando somos criados por Deus, somos criados espíritos simples e ignorantes. E que ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós vamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento é justamente o processo da nossa iluminação interior. O grande problema é que quando nós estamos na carne, ou quando estamos encarnados, os apelos da vida material acabam nos desviando deste caminho e fatalmente nós seremos infelizes. Porque todas as vezes que nós, de alguma forma, nos desviamos do caminho que temos que seguir, nós acabamos sendo infelizes. E quando nós olhamos a sociedade que está ao nosso redor, nós podemos perceber o quanto essa sociedade é movida pelas coisas materiais. E o quanto esta sociedade está doente. Basta a gente olhar o nível de angústia, o nível de tristeza, o nível de desespero, o nível de depressão que assola a nossa sociedade, que nós vamos perceber que apesar de nós termos conquistado tantas coisas do ponto de vista material, do ponto de vista intelectual, ainda existe dentro de cada um de nós um vazio. E o interessante é que justamente aquilo que seria a nossa dificuldade também é o caminho da nossa solução, o caminho da iluminação interior. Porque quando nós começamos a ter conflitos, ou seja, quando nós de alguma forma estamos contrários, vivendo uma vida contrária daquilo que nós gostaríamos de ser, e isso acaba nos trazendo conflito, nós percebemos que de alguma forma nós precisamos olhar para dentro de nós, perceber aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa seguir no caminho desta mudança, para novamente a gente conseguir se restabelecer e se sentir feliz. Então os conflitos, eles são muito importantes nesse processo de iluminação interior. Então nós precisamos identificar que conflitos são esses. Nós precisamos fazer esta pergunta para nós mesmos. Quais são os conflitos que me desafiam? Eu já decifrei esses conflitos? O que me angustia? O que me traz angústia nesse momento? E acima de tudo, onde está a raiz deste problema? Então são perguntas que nós precisamos fazer
para que a gente possa entender e identificar aquilo que precisa ser mudado e aquilo que precisa ser transformado em nós. Um filósofo antigo dizia o seguinte: quem conhece os outros é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. Então, nós percebemos que nós podemos até tentar conhecer as outras pessoas. E vamos ter sabedoria nisso. Mas que o grande mecanismo de transformação da nossa vida, a grande virada que a gente tem que dar na nossa vida, é o conhecimento de nós mesmos. Porque a partir deste conhecimento, nós começamos este processo de iluminação. E a doutrina espírita, ela nos auxilia muito neste processo, através do conhecimento que ela nos traz. Um conhecimento que nos possibilita analisar e perceber as situações que acontecem na nossa vida de uma outra ótica, de uma outra maneira. Então a doutrina espírita, ela é muito importante para este processo da autoiluminação, porque ela nos abre novas possibilidades, nos abre novos conhecimentos, e com esses conhecimentos nós conseguimos, enfim, entender as circunstâncias que se passam na nossa vida e principalmente as circunstâncias que se passam no nosso interior. E Kardec, já na codificação da doutrina espírita, ele trabalha muito essas questões. Mas tem duas perguntas que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão da noite. Uma é a pergunta 919, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, Kardec pergunta aos espíritos: o que nós devemos fazer, né? De que meio, de que maneira, né, o que eu posso fazer para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor já nesta vida e para que eu consiga resistir à atração do mal? As coisas que estão ao meu redor, as coisas materiais que estão ao meu redor, mas que de uma certa forma acabam me conduzindo, me atraindo para o mal. E aí os espíritos respondem o seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então os espíritos nos indicam, nos informam e nos esclarecem que o grande caminho para a autoiluminação, o grande caminho para essa transformação que nós precisamos fazer para que nós possamos ser felizes, é o conhecer-nos, né? Olhar para dentro de nós e entender quem nós somos. E tem uma outra questão também, que mais na frente nós vamos fazer essa correlação com os estudos à noite, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então os espíritos nos esclarecem que todas as leis de Deus, na realidade, estão muito mais próximos do nosso alcance do que o que a gente imagina. Elas não estão distantes de nós, mas sim elas estão na nossa consciência. Mas por que então é tão difícil este caminho que nós precisamos fazer da autoiluminação? Bom, primeiramente, porque nós estamos buscando fora aquilo que nós deveríamos estar buscando dentro de nós. Ou seja, nós estamos depositando as nossas expectativas. Nós estamos utilizando basicamente todo o nosso tempo, todo o nosso esforço em coisas que são passageiras. Estamos depositando as nossas expectativas e as nossas felicidades em coisas passageiras. Então isso faz com que eu não consiga realmente seguir na direção do caminho da autoiluminação. Porque, por exemplo, se eu acho que a minha felicidade, ou se eu deposito a minha felicidade, por exemplo, no meu corpo físico, isso é algo passageiro. Porque com o tempo eu vou envelhecer e eu não vou ter mais o mesmo corpo físico que eu tenho hoje. Então, se eu deposito, por exemplo, a minha expectativa, as minhas felicidades, os meus anseios
nas coisas materiais, o tempo vai passar, eu vou morrer ou desencarnar e eu não vou possuir mais essas coisas materiais. Então, a maior dificuldade que nós encontramos para este processo de autoiluminação é justamente porque nós estamos buscando do lado de fora, principalmente nas coisas materiais, aquilo que nós deveríamos estar buscando dentro de cada um de nós. Porque esse processo de autoiluminação é um processo interior. E segundo, também, porque a iluminação interior é uma conquista. Ou seja, não é algo que eu vou comprar pronto. Não é algo que eu vou adquirir um livro, vou ler e vou me iluminar. Não é algo que eu vou escutar uma palestra ou alguém falando alguma coisa e eu vou me iluminar. Isso é um processo pelo qual nós devemos passar. É um processo de conquista. E toda conquista, ela exige um esforço. E por isso, muitas das vezes, nós temos essa grande dificuldade de encontrar o caminho da nossa felicidade, de encontrar o caminho da nossa autoiluminação, porque nós já queremos que as coisas estejam prontas. Nós queremos que as coisas aconteçam de forma rápida. E nenhum processo interior pode acontecer desta forma. Mas como acontece esta iluminação? Bom, os estudiosos nos falam que esta iluminação ela pode acontecer de algumas formas. Mas nós vamos citar aqui somente 3. Primeiro, essa autoiluminação ela pode vir suavemente, pouco a pouco, ao longo da nossa vida. Ou como nos esclarece melhor ainda a doutrina espírita, essa autoiluminação ela pode vir gradativamente, e ela vem gradativamente através do nosso processo de reencarnação. Através do nascer, vivenciar experiências, sofrer pelos equívocos das escolhas que fazemos, seguir por caminhos equivocados e nos dar mal, e aí perceber que precisamos corrigir aquele caminho. Desta forma nós vamos gradativamente trilhando caminhos melhores e vamos nos autoiluminando. Os estudiosos também falam da importância da questão da oração, da meditação e da reflexão. Porque através da oração nós fazemos esta conexão com essas leis de Deus que estão escritas dentro de cada um de nós. Fazemos esta conexão com o nosso interior, com aquilo que está dentro de nós. E orando, meditando e reflexionando, nós vamos encontrando o caminho para a solução desses problemas e o caminho para a nossa autoiluminação. Mas essa iluminação, ela também pode acontecer no insight, de um momento para o outro. Assim como aconteceu com Buda, com Francisco de Assis ou com Saulo, quando estava ali na estrada de Damasco e tem aquele encontro com Jesus e muda completamente a sua trajetória. Mas nós sabemos na realidade que esse insight, essa mudança repentina, ela não acontece exatamente de forma repentina. Na realidade, esses espíritos já vinham numa caminhada de autoiluminação e por algum motivo qualquer, na existência atual, eles se desviaram desse caminho e acontece uma determinada situação, algum fato que faz com que eles, num insight, num instante, retornem aquelas vivências do passado, retornem aquelas experiências do passado e começam esse processo novamente de reconstrução, esse processo novamente de transformação da sua caminhada na busca dessa iluminação interior. Mas então, o que fazer para a autoiluminação? Seria maravilhoso, se nós tivéssemos um livro, se nós pudéssemos comprar um livro, ler esse livro e pronto. Já tivéssemos encontrado esse caminho da autoiluminação. Mas a gente sabe que não funciona assim. Mas nós vamos hoje trazer algumas reflexões de 2 livros que tratam desse assunto de forma muito
interessante, de forma muito clara. Um livro é o livro Vitória sobre a Depressão, no capítulo 19, que fala sobre necessidade da autoeliminação. E o outro livro é justamente intitulado Em Busca da Iluminação Interior. E nós vamos falar um pouquinho, trazer alguns assuntos do capítulo 2. Ambos os livros foram psicografados por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles. Então o Espírito Joana de Ângeles traz para a gente, num desses dois livros, o seguinte: depois que o ser humano desenvolveu o intelecto e a razão, deu-se conta que essa conquista não lhe bastam a existência, porque não o preenche interiormente. Então fala muito, muito atual, do momento em que nós estamos vivendo atual. Porque nós já desenvolvemos bastante a nossa capacidade intelectual, já desenvolvemos bastante a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, e já desenvolvemos bastante também a nossa vida do ponto de vista material. Mesmo assim, nós percebemos que existe algo dentro de nós, existe um vazio interior que precisa ser preenchido. Existe um conflito na nossa existência. Hoje nós percebemos uma sociedade extremamente conflituosa. Nós percebemos as pessoas, apesar de todas as possibilidades que nós temos de conhecimento, as pessoas com muitos conflitos. E aí é que é importante nós entendermos que nós precisamos acolher esses conflitos. Porque muitas das vezes nós queremos nos distanciar daquilo que nos causa mal, daquilo que nos faz mal. Muitas das vezes nós queremos nos distanciar dos nossos problemas. E o caminho da autoeliminação é exatamente ao contrário. Nós precisamos entender esses conflitos, nós precisamos acolher esses conflitos para que a gente possa entender que direção nós precisamos seguir na busca da autoiluminação. E o Espírito Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: aceitar os conflitos como parte de nossa existência. Esse talvez seja a nossa maior dificuldade. Porque nós gostaríamos, o nosso desejo é que não houvesse nenhum problema ao longo da nossa caminhada. Só que isso é impossível, porque isso não nos faz crescer, isso é utopia. Durante a nossa vida, durante as nossas existências, as nossas múltiplas reencarnações, nós vamos estar o tempo todo nos deparando com situações conflituosas. Então nós precisamos aceitar que os conflitos eles fazem parte da nossa existência. E que os conflitos são justamente possibilidades que nós temos de rever a nossa caminhada, observar aquilo que está equivocado. E ela continua dizendo o seguinte: a maturidade é a capacidade de lidar com as incertezas. Então só estamos maduros do ponto de vista espiritual quando nós temos a capacidade de lidar com as incertezas, porque tudo na vida é incerto. Você começa a sua vida, às vezes você faz vários planos, mas acontecem situações no decorrer do caminho que modificam completamente aquela situação que você planejou. Então a única certeza que nós temos ao nascer é que vamos desencarnar. Essa certeza nós temos. Mas no mais, tudo é incerto. Então só estaremos maduros quando tivermos a capacidade de lidar com essas incertezas. Ou seja, quando no decorrer da minha vida surgir alguma situação complicada, difícil, e eu entenda que na realidade esta situação complicada e difícil está querendo me sinalizar que alguma coisa está equivocada na minha caminhada e eu preciso modificar. Ela continua dizendo o seguinte, o Espírito Joana de Ângeles: no vazio existencial que o aturde, desenha-se-lhe a necessidade da autoeliminação, isto é, do autoencontro,
da autorrealização. Então, quando nós percebemos o vazio existencial no qual estamos vivendo, nós entendemos a importância da autoeliminação. Nós entendemos a importância do autoconhecimento, ou seja, de olhar para dentro de nós e perceber aquilo que nos angustia, por que aquilo nos angustia e o que precisamos fazer para mudar essa situação. E aí nós voltamos aquelas duas questões, a questão 919 e a questão 621 do Livro dos Espíritos. Uma que os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo, e a outra que os Espíritos respondem, na consciência. Por quê que essas duas questões são a chave desse processo de autoeliminação? Porque quando eu me conheço e percebo aquilo que precisa ser mudado, e eu sei que as leis de Deus estão escritas na minha consciência, eu entendo que tudo que eu preciso para mudar aquela situação está dentro de mim. Ou seja, eu tenho todas as possibilidades interiormente de transformar a minha vida e começar a fazer este processo de autoeliminação. Porque é um processo onde eu olho para dentro de mim, analiso aquilo que precisa ser mudado, procuro o caminho para a mudança daquela situação, faço um esforço para mudar e me transformo. E aí eu vou dentro de mim novamente, percebo algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser melhorado e vou trabalhando todas essas questões, né, gradativamente, aos poucos e ao longo da minha caminhada. Porque como nós falamos, a autoeliminação é uma conquista, é um processo pelo qual nós precisamos passar para chegar a atingir este estágio. O Espírito Joana de Anjos continua dizendo o seguinte: aquele que se ilumina descobre a vida na sua grandiosidade e experimenta um ilimitado sentimento de compaixão, acompanhado de gratidão a todos quantos o precedem, aos contemporâneos e àqueles que virão depois. Então, quando nós começamos a fazer este processo da autoeliminação, dois sentimentos começam a fazer parte da nossa vida: compaixão e gratidão. Ou seja, nós passamos a ter compaixão pelo outro, compaixão pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de mais um dia, gratidão pela família que temos, por mais conflituosa que ela seja, gratidão pelo nosso trabalho, gratidão por todas as coisas que nos rodeiam. Então nós começamos a perceber a importância de servir, de viver a nossa vida para servir em todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Servir no nosso trabalho, servir a nossa comunidade, servir dentro do nosso lar. Nós começamos a entender que nós renascemos várias vezes não para viver, mas sim para conviver. Porque o grande processo de aprendizado, o grande processo de transformação, ele acontece justamente com a convivência, com a troca de experiências. E, acima de tudo, com o respeito às diferenças, com respeito às individualidades. Porque se eu não consigo respeitar o outro, eu não tenho a capacidade de compaixão. Se eu não consigo entender que por trás daquela atitude do outro pode haver e há alguma coisa que justifique aquele procedimento. Porque ninguém foi criado, ninguém nasceu para fazer o mal. Então, como nós olhamos as coisas de forma superficiais, muitas das vezes nós não conseguimos entender que por trás daquele ato, que muitas das vezes a gente acha um ato absurdo, que nós julgamos um absurdo, existem circunstâncias que levam a pessoa a agir daquela forma. Isso não significa que ela esteja correta,
mas nós precisamos entender que essa pessoa também vai fazer este processo. Através dos seus equívocos, ela vai sofrer, ela vai se sentir infeliz e ela vai também buscar esta mudança. Então, é fundamental neste processo de autoeliminação o respeito às pessoas, o respeito às diferenças. Isso nos faz lembrar uma história, né, que o Divaldo contou numa de suas palestras, muito interessante, que demonstra bem, né, como nós olhamos para as pessoas e de imediato já julgamos elas sem parar para refletir. Então Divaldo conta que havia uma repartição pública, onde existia uma pessoa lá nessa repartição pública que ninguém gostava dessa pessoa. Todo mundo achava essa pessoa antipática, porque essa pessoa era uma pessoa que só vivia no canto dela, não falava com ninguém. Na hora que o pessoal ia almoçar todo mundo junto, ele esperava e ia almoçar depois. Então as pessoas achavam essa pessoa muito antipática. E um dia os amigos ali conversando, um deles falou: olha, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou para uma pescaria e eu vou arrumar um jeito de dar uma lição para essa pessoa, para que ela aprenda. E aí o que ele fez? Ele foi para a pescaria, conseguiu pescar muitos peixes e fez um embrulhozinho para cada um dos amigos. E para essa pessoa ele embrulhou somente as cabeças, embalou bonitinho, embrulhou. E aí então ele chegou no dia seguinte na repartição, chamou todo mundo e falou: ó, eu fui uma pescaria ontem, peguei bastante peixe, eu trouxe aqui para todos vocês, né? Para uma lembrança para todos vocês. Gostaria que vocês abrissem. E todo mundo começou a abrir. E aí, no momento em que essa pessoa foi abrir, abriu o embrulho do peixe. E quando olhou assim, antes de terminar de abrir o embrulho do peixe, ela começou a chorar. Antes de finalizar o embrulho do peixe. E falou para eles assim, e principalmente para aquele que tinha trazido o presente: ai, eu te agradeço muito, eu tenho muita gratidão pelo que você fez, porque eu vivo uma vida muito difícil. Eu tenho uma mulher em casa, ela é doente, vive numa cadeira de roda, e eu tenho 5 filhos, e eu saio daqui do trabalho na correria, e vou para casa, eu passo dificuldades, não tenho o que dar para comer para eles. Por isso até que aqui na empresa eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa quieta. Na hora que vocês vão almoçar, eu não vou junto com vocês, porque normalmente eu não tenho nada para comer, porque eu dou preferência o que eu tenho para comer, eu dou preferência para minha esposa e para os meus filhos. Então eu fiquei muito emocionado com essa lembrança que vocês me trouxeram. E quando ele abriu, ele viu que era a cabeça de peixe, né? E todos ficaram ali muito constrangidos, muito envergonhados com aquela situação. E daquele momento em diante, esses amigos começaram a se reunir e começaram a ajudar esse rapaz do trabalho. Foram na casa dele, melhoraram as condições de vida dele, começaram a ajudar ele financeiramente. Então toda a situação mudou através daquele momento. Então nós percebemos através dessa história que muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e a gente já rotula aquela pessoa por algo que a gente imagina, mas que nem sempre e com certeza a gente não conhece o que está no íntimo daquela pessoa. Então esse processo de autoeliminação é um processo no qual nós devemos, acima de tudo, ter muito respeito pelas pessoas. Respeitar as pessoas como elas são, mesmo que elas estejam cometendo equívoco. Isso não significa que nós devemos ser coniventes com aquilo que as pessoas estão fazendo. Não. Mas devemos ter respeito, porque a pessoa tem direito de trilhar também o caminho equivocado. E através deste equívoco, ela vai começar a construir o seu processo de autoeliminação. Então o Espírito Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: esse é um instante significativo da expansão do amor, que passa a movimentar-se além do estreito círculo do ego e do si mesmo, para servir a sociedade no seu conjunto, contribuindo com a harmonia e bênção outras de solidariedade e bem-estar.
Então, a partir do momento que eu começo esse processo de autoiluminação, esse processo de gratidão, esse processo de respeito, eu começo a expandir o amor que existe dentro de mim. Eu começo a ver as múltiplas possibilidades que o amor proporciona na nossa vida. Quem ama é feliz. Só pode ser feliz quem ama. Quem ama o todo, quem sai do seu círculozinho, quem sai da sua redoma, da sua caixinha e se abre para o mundo, expande a possibilidade do amor, começa a compreender a grandeza da possibilidade do amor. Já nos dizia, né, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Então é através do processo, através desse processo de expansão do amor, é que nós vamos gradativamente cobrindo a nossa multidão de erros, a nossa multidão de equívocos e transformando a nossa vida numa vida melhor. O Espírito Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: a autoiluminação é também a mais eficaz maneira de compreender os outros, porque o indivíduo que se conhece, o indivíduo que conhece a si mesmo, após haver descoberto de onde veio, para onde vai e como alcançar o novo patamar de felicidade. Então, através deste conhecimento que a doutrina espírita nos traz, de onde nós viemos, para onde vamos, o que precisamos fazer para construir este processo de autoiluminação, através deste conhecimento, nós vamos alcançando um patamar de felicidade. Porque ser feliz não é ter todas as situações do jeito que nós gostaríamos. Ser feliz é compreender que todas as situações que acontecem na nossa vida são grandes oportunidades que nós temos de reflexão para transformar a nossa vida numa vida melhor. Porque, como nós falamos anteriormente, não existe possibilidade de se viver uma vida sem situações complexas, porque são essas situações complexas que nos mostram que se eu sou responsável pelos meus atos, em algum momento da minha trajetória eu me equivoquei e, por me equivocar, eu tenho alguma consequência e eu me torno uma pessoa infeliz. Bom, e aí o Espírito Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: o ser iluminado compreende que não se pertence e que todo esforço em favor do próximo e do mundo no qual se encontra faz parte da sua vida. O ser iluminado é aquele ser que compreende que ele não se pertence. Ou seja, que a vida dele, que tudo que ele vai fazer na vida dele, todos os atos, todos os esforços que ele vai fazer em sua vida, são em favor do próximo e benefício do mundo. Ou seja, ele vai sair do seu mundinho e vai começar a ver a grande possibilidade que existe ao seu redor de ser útil, de servir, de amar. E com isso, ele vai transformando a sua vida numa vida feliz. Por quê? Porque ele compreende que tudo é possibilidade de transformação. Tudo é possibilidade de crescimento. E ela finaliza dizendo o seguinte: quando Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós, acendeu com a possibilidade de que, a partir da autoiluminação, o indivíduo já penetrou nele e passa a fruí-lo. Ou seja, quando Jesus nos sinaliza que o reino dos céus está dentro de nós, ele nos mostra que esse processo de autoiluminação, que essa construção interior, que essa busca da felicidade não é algo para privilegiados.
E nem é algo que está distante de nós, mas é algo que está acessível dentro de cada um de nós. O que nós precisamos fazer é fazer com que este reino que já está dentro de nós se fortaleça. Fazer com que esse reino que já está dentro de nós cresça, se multiplique e que se expanda. Desta forma, nós estaremos fazendo este processo de autoeliminação, estaremos construindo a nossa felicidade. Então, que nós possamos, todos os dias da nossa vida, compreender a grande possibilidade que nós temos ao acordar, a abrir os nossos olhos, a ter mais um dia para ser útil, para servir, a ter mais um dia para fazer com que a nossa vida seja útil, seja uma vida fértil e seja uma vida feliz. Com isso, com a conquista desta autoeliminação interior, aí nós vamos conquistar a paz interior. Porque a paz, ela não é a ausência de problemas. A paz interior é a compreensão de que tudo passa, que todas as coisas se resolvem, de que para tudo existe um jeito, mas existe também um momento certo. E que para todas as coisas ruins que me acontecem, existe algo que eu posso fazer para modificar. Porque se eu compreendo que eu sou o único responsável pela minha infelicidade, eu também passo a compreender que eu sou a única pessoa capaz de construir esta felicidade. Então, eu preciso construir esta paz em mim, para que eu possa construir a paz no mundo. Por quê? Porque a paz do mundo, ela começa em mim. E nós gostaríamos justamente de deixar neste momento final uma música que fala desta questão, que fala que a paz no mundo começa em mim. Logo depois desta música, nós faremos a prece de encerramento. Muito obrigado a todos. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza
eu estarei com vocês. Sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigos espirituais, mais uma vez, meu Deus, te agradecemos pela possibilidade da vida. Temos gratidão, Senhor, por tudo aquilo que colocaste no nosso caminho. E que possamos, Pai amado, fazer da possibilidade da nossa vida uma possibilidade de transformação, de mudança, de amor, de respeito, Senhor, ao próximo. Que possamos aproveitar cada instante, cada momento da nossa vida e da nossa trajetória na direção do caminho do bem. Que a Tua luz, a Tua glória esteja, Senhor, com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Quando o sol brilhar, será mais um sinal de que devemos continuar. Não podemos nos intimidar pelas nuvens que vez ou outra vem nos nublar. O pensamento e visão de progresso